Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Ruth, no capítulo 2, essa mulher de Deus, essa mulher de fé, que foi colocada ali na genealogia de Jesus. Ali no livro de Mateus, no capítulo 1, a Bíblia fala sobre a genealogia de Jesus, desde lá dos patriarcas, passando por Judá, passando por Davi, até chegar em Jesus Cristo. E nessa genealogia só cita o nome de homens, com exceção de 5 mulheres. Dessas 5 mulheres que foram selecionadas e colocadas ali de propósito, está o nome dessa mulher, de Ruth, que foi uma mulher de Deus, uma mulher que muito tem a nos ensinar. Poderia ficar dias estudando esse texto, esse livro, que é formado apenas por 4 capítulos, mas é rica em lições, em verdades, que nos ensinam sobre a vida cristã. Mas vamos ler lá, Ruth capítulo 2, a partir do verso 1. Se você está comigo, diga aleluia, aleluia. Então vamos lá, Ruth 2, verso 1, a Bíblia diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Ele era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a estrangeira, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por causa da sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha que texto tremendo, que texto interessante. Lembrando um pouco do contexto, Ruth não era uma israelita, ela não era do povo de Deus, ela era uma estrangeira, de um povo estrangeiro. A história de Ruth, apesar de acabar muito bem, ser uma história de vitória, ela começa ali no capítulo 2, se aproveitando de uma lei que era fruto até de um assistencialismo,
que estava respaldada lá na lei de Moisés, ali no Antigo Testamento. A Bíblia fala que o povo que não tinha condição de ter as suas plantações, eles poderiam pegar das sobras que caíam dos ceifeiros. Ela que começa a história pegando das sobras daqueles que estavam colhendo, ela acaba o livro de Ruth como proprietária de todo aquele campo. Ela recebe uma reviravolta na sua vida. Sua história não começa tão bem, começa com a sua sogra, num momento de fome ali em Belém. Aquela família sai de Belém e vai lá para Moabe. Ali em Moabe eles procuram ali por uma vida melhor, mas no lugar errado. E ali acontece tragédia atrás de tragédia. A Bíblia fala que o marido de Noemi, ele morre. Depois disso, os seus filhos, Malom e Quilion, tomam para si 2 esposas. Aí que a Bíblia introduz o nome de Ruth e a sua concunhada, a esposa do seu cunhado, que era chamada Orfa. Mas passado algum tempo, os 2 também morrem, e aquela família experimenta 3 grandes tragédias. E a Bíblia fala que Noemi, ela decide em seu coração voltar para Belém, que era a sua terra natal, a terra no qual ela nunca deveria ter saído. E a Bíblia fala que ela tenta se despedir das suas 2 noras. Uma delas aceita ali aquele pedido dela para voltar para Moabe. Orfa deixa Noemi, mas a Bíblia fala que Ruth não. Ela permanece fiel à sua sogra. Ela permanece fiel a Noemi, ainda que ela não tivesse mais ali uma conexão, ela não era mais casada com o filho de Noemi, porque o filho tinha morrido. Ela decide permanecer fiel à sua sogra. Não só isso, a Bíblia fala que ela fala uma frase muito bonita ali para Noemi. Ela diz assim: não, eu não te deixarei, mas a partir de hoje o seu povo será meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Que Deus me castigue se um dia eu me apartar de ti, a não ser pela morte. E a Bíblia fala que ela volta para Belém com Noemi, a sua sogra. Interessante que no diálogo de Boaz com Ruth, foi justamente o que chamou a atenção de Boaz em Ruth, a sua fidelidade para com a sua sogra. Olha que tremendo, porque a palavra de Deus nos dá mais respaldo sobre isso. Aprendemos na palavra de Deus que há 2 coisas aqui na terra que o ser humano pode fazer, que literalmente tocam o coração de Deus, que movem a mão de Deus. 2 ações muito importantes para a vida cristã. Uma delas é a fé. Hebreus 11:6 nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. É através da fé que nós tocamos o coração de Deus. E a segunda ação, que é completamente ligada à fé, se chama fidelidade. Fala comigo, fidelidade. A sua fidelidade toca o coração de Deus. Quando você é fiel à palavra do Senhor, você está semeando a sua fidelidade. A Bíblia fala: com a mesma medida com que medirmos, nós seremos medidos. Quando você é fiel à palavra do Senhor, você colhe da fidelidade do Senhor. A Bíblia fala que elas decidem voltar ali para Belém, e agora ela era viúva, tinha perdido praticamente tudo, porque Elimeleque, o seu marido, havia morrido, seus filhos haviam morrido. E a Bíblia fala que Ruth permanece fiel ali à sua sogra, e ela faz às vezes de uma filha, ela que luta ali para prover algo para sua sogra. E a Bíblia fala que ela vai ali até os campos, era a época da colheita ali em Belém, e ela começa a pegar dos restos ali que sobravam dos ceifeiros. Ela vai ali para um campo, para um lugar, para uma colheita que ela não havia plantado. Olha que tremendo. Numa estação muito difícil, ela coincidentemente, o texto coloca a expressão casualmente, ela vai ali para o campo. Finalmente ela vai ali para o campo de Boaz, para uma colheita na qual ela não havia plantado, que ali ela pega ali dos seus feixes,
Em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Deus vai te levar a colheitas que você não plantou. Deus vai te levar a receber, a colher colheitas que são maiores do que aquilo que você está esperando, em nome de Jesus. Deus vai te conduzir para os lugares certos, que Ele vai te dar porções abundantes, em nome de Jesus. E ali naquele campo novo, a Bíblia fala que ela vai atrás dos ceifeiros. Aqui aprendemos uma lição muito importante, porque os ceifeiros eram aqueles que estavam indo adiante dela, que tinham experiência naquele campo, provavelmente foram aqueles que haviam plantado. Aqui aprendemos um princípio muito importante para a vida cristã, se você quer experimentar o cumprimento das promessas do Senhor nas suas vidas. Siga os ceifeiros, siga os ceifeiros, pessoas que foram antes de você, pessoas que já lutaram batalhas e venceram. Os ceifeiros aqui representam sim autoridades espirituais, pessoas que estão um pouco adiante de nós na caminhada da fé. Se você quer experimentar a colheita que Deus tem para a sua vida, siga os ceifeiros que Deus colocou adiante de você, em nome de Jesus. Isso vai evitar com que você demurre em ponta de faca, perca tempo, em nome de Jesus. Você vai ali para as direções, para os caminhos que eles começaram a trilhar. Aí você vai receber a colheita mais rápido do que você receberia se não estivesse seguindo os ceifeiros. Interessante que esse conceito de autoridade espiritual é explorado em todo o livro de Ruth. Noemi não era a mãe biológica de Ruth, Noemi era uma figura de uma autoridade espiritual, alguém que foi colocada por Deus ali na vida de Ruth, que foi uma bênção para a vida de Ruth, alguém que trouxe direções certas nos momentos certos, alguém que disse para ela: não vai nesse lugar, vai naquele lugar, alguém que foi instruída pelo Espírito Santo, ou usada pelo Espírito Santo para abençoar Ruth. E a Bíblia fala que a fidelidade de Ruth para com Noemi, que foi diferencial para que Deus a abençoasse através de Boaz. É importante que você siga os ceifeiros que Deus colocou adiante de você. Interessante que Ruth, ela começa ali o início do seu livro literalmente no fundo de um poço. Se tem uma figura que mais representasse ali uma situação ali no limite, uma situação lá no fundo do poço, era a situação de Ruth, viúva, sua sogra viúva, numa sociedade extremamente machista, num contexto sociocultural que era extremamente difícil para uma viúva sobreviver. Ela se beneficia ali de algumas determinações da lei. Tinha a lei da espiga, ou das espigas, que era aquela lei que eu falei para você, lá em Levítico, lá na Torá, na lei mosaica, tinha essa determinação, que quando os ceifeiros fossem colhendo, e caíssem feixes pelo caminho, eles não poderiam pegar esses feixes, porque seria justamente para a população mais carente, para aqueles que não tinham condição de produzir por si próprio. E ela se beneficiando aí daquele assistencialismo, literalmente ali vivendo às margens daquela sociedade, até que ela encontra Boaz, e através de Boaz, a sua vida é completamente transformada. Através de Boaz, a sua vida recebe uma reviravolta. Ela ali de fundo do poço, ela tem uma transição ali naquela sociedade, uma transformação. Ela passa a ser proprietária de tudo aquilo que Boaz era dono. Ela recebe uma reviravolta através de uma única pessoa. Aprendemos tanto através dessa lição. Aprendemos a importância de relacionamento, a importância de nos conectarmos com as pessoas certas, um princípio extremamente bíblico, milenar, que a Bíblia já nos conta há mais de 2000 anos, e hoje até a própria ciência, as ciências sociais têm reconhecido isso. A importância dos relacionamentos, do network, é fundamental para que você possa ser bem-sucedido, é fundamental para que você possa viver os planos de Deus para a sua vida.
Você não pode viver o plano que Deus tem para a sua vida sozinho. A vida cristã não foi projetada para ser vivida sozinha, pelo contrário, precisamos uns dos outros. Fomos criados para viver em comunidade, para vivermos uns com os outros, termos um relacionamento vertical e relacionamentos horizontais. Interessante que muita gente pensa que estão aí há muito tempo de distância do cumprimento do propósito de Deus nas suas vidas. Tem gente que pode aí até fazer os cálculos, provavelmente isso vai acontecer só daqui a alguns meses, só daqui a alguns dias, só daqui a alguns anos. Mas aqui no texto bíblico nós aprendemos algo sobre o propósito de Deus. Você não está a anos de distância do propósito de Deus da sua vida, ou pelo menos do propósito de Deus se cumprir na sua vida. Mas presta atenção aqui, você está a uma pessoa de distância do cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Você pode estar lá no fundo do poço, mas basta você encontrar um Boaz, basta Deus levantar a pessoa certa, que a tua vida recebe uma reviravolta, que você lá do fundo do poço, você deixa de ser cauda e passa a ser cabeça, em nome de Jesus, e a sua vida recebe aí uns 180 graus, em nome de Jesus. Basta um Boaz, e deixa eu profetizar sobre a sua vida, que você encontre muitas pessoas que serão Boazes na sua vida, serão como Boaz na sua vida, em nome de Jesus, pessoas certas, colocadas por Deus na sua vida, no seu trabalho, na sua rede de relacionamentos, em nome de Jesus. Interessante que Boaz também é uma figura muito clara de Cristo Jesus. Ruth aqui, ou o livro de Ruth, ele não seria bem entendido se nós não falássemos sobre a lei do resgatador, ou a lei do levirato, que era uma lei que foi colocada lá no livro de Levítico, com um propósito muito específico, e aqui nós vemos como ela abençoou a vida de Ruth. Como naquele contexto sociocultural era extremamente difícil para a viúva. Para aquela sociedade, a viúva representava alguém que não tinha quem a defendesse, não tinha quem provesse para ela. Na lei de Moisés foi determinado que quando o patriarca, o homem da família morresse, pela lei era determinado que o seu irmão ou o parente mais próximo tomasse para si a viúva como esposa. O intuito é para que aquela viúva recebesse da proteção e a descendência e as posses daquele irmão fossem preservadas ali na família. Interessante que aqui no livro de Ruth, depois que Elimeleque morreu, o resgatador mais próximo seria Boaz. Se você ler o capítulo 3 e o capítulo 4, quando Ruth ela fala a primeira vez com Boaz, Boaz diz a ela que ele não era o parente mais próximo, havia um outro resgatador que estava em primeiro lugar ali na fila dos resgatadores mais próximos de Ruth. A Bíblia fala que Boaz amou a Ruth, ele queria se casar com ela, queria tomar ela para si como esposa, então ele tem que lutar por aquele propósito. E ele vai conversar ali com aquele resgatador mais próximo, e ele persuade ele de tal forma que aquele primeiro resgatador, ele desiste de tomar para si Ruth como esposa, e Boaz toma para si ela como esposa. Interessante que aqui nós vemos uma clara figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Como a viúva ali era rejeitada pelaquela sociedade, estava destinada a ter um fim ruim, nós também, pelos nossos pecados, estávamos destinados à ira de Deus. Nós precisávamos de um resgatador, nós precisávamos de um redentor, e a Bíblia fala que ele nos amou, como Boaz amou Ruth. Deus amou o mundo de tal maneira,
E a Bíblia fala que porque Ele nos amou, Ele lutou por nós, Ele lutou por você. Como Boaz teve que lutar por Ruth, Jesus foi enviado aqui na terra, Ele pagou o preço dos nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas maldições, Ele foi pendurado no madeiro e pagou o preço mais alto que alguém poderia pagar, para que Ele pudesse resgatar a sua vida, para que Ele pudesse redimir a sua vida de uma vez por todas. Ruth, quando ela encontra com Boaz, quando ela é resgatada por Boaz, ela recebe uma reviravolta na sua vida. Ela deixa de ser cauda e passa a ser cabeça. Ela deixa de viver ali às margens daquela sociedade e ela é honrada perante aquela sociedade. Ela se torna proprietária de toda aquela terra. Da mesma forma, nós estávamos presos das nossas transgressões, destinados à ira de Deus, mas Deus nos amou de tal maneira que Ele lutou por mim e por você, e Ele pagou um alto preço para dar uma reviravolta na sua vida, para te resgatar das trevas para a luz, para te tirar da cauda e fazer você cabeça em nome de Jesus, para te encher de honra e da alegria da sua salvação, em nome de Jesus, amém?